estudar a civilização Egeia, por conta do mar Egeu, o Império Grego. Vamos a essa odisseia, a viagem extraordinária, como diziam os próprios gregos. B. Você já prestou atenção? Título, descrição e capa? Vou te dar 1 minuto. Assim como todas as outras civilizações, todos os outros reinos, o Império Grego se dividiu em 3 tempos. Alguns dizem 5, mas são 3. A Cicládica grega de 3100, aproximadamente ali 400 anos depois que surgiram os egípcios, até 2000 a.C. Minoica e Micênica 2000 a 1100 a.C. Minoica, que vem do rei mitológico Minos, e Micênica, que vem da cidade de Micenas, uma cidade que ficava próxima a Atenas. E a terceira época é o auge do Império até a sua queda, do ano 1000 até 146 a.C. A Rita de Alencar, receba ela com carinho ali. Ela está querendo saber por que do meu anel. E ela tem um porquê, né? Querer saber, pedra angular, porque afinal a senhora acabou de chegar. Dá 30 dias de chance a si mesmo. Nos assiste sem preconceito e joga fora só por um momento tudo que você aprendeu. Largue esse medo do desconhecido. Permita-se. Vê. As 4 formas de governo piramidais da Grécia. Primeiro, eu separei para vocês de uma forma extraordinária essa pedagogia, que é assim: a Grécia monárquica. Então a Grécia já foi uma monarquia. A palavra monarquia vem do próprio grego monos, que significa um, e arquém, que significa lei. Uma só regra, uma só lei. A Grécia tinha sua constituição própria. Gente, grego é tão importante que foi uma língua mundial como o inglês. Tanto é que todas as nossas palavras vêm do grego. Quando você vai estudar hermenêutica, para saber interpretar textos, é técnica grega. Quando você vai estudar homilética, para saber falar, dialética, retórica, vem dos gregos. Olha só. Tudo que tem hoje no mundo de PNL, coach para te enganar, para te iludir, pregação, vem tudo dos gregos. Até a Bíblia que você tem veio de 72 rabinos. Por que será 72, né? 200 antes de Cristo, na tradução do hebraico para o grego. Então, olha a importância da cultura grega. Tudo que nós falamos, tudo, vocês vão ver tanta coisa hoje, é extraordinário. Os micênios governaram a Grécia Antiga de 2000 a 1100 a.C., com o regime monárquico. Depois a Grécia passou a ser oligarquia. Todos escrevendo aí, Grécia, monarquia. 2000 a 1100 a.C., regime monárquico, com os micênios. Agora todos escrevendo aí, Grécia, oligarquia. Entre 1100 e 800 a.C., pequenos grupos de pessoas começaram a compartilhar o poder dominante em várias cidades-estados que eles chamavam de polis. As polis gregas, que eram cidades-estados. Então vem em terceiro lugar a tirania grega. Escreva aí, tirania grega. Como a oligarquia enfraqueceu, os tiranos, que significa usurpador do ou com poder supremo, surgiram em 600 a.C. E em quarto lugar, todos escrevendo aí, democracia grega. Escreveu? Copiando o Império Persa, como estudamos no último grau, a democracia veio tirar a tirania grega. E com isso nós temos um revelare. Vê! A tesoura política de domínio de hoje já é antiga. Tirania versus democracia. Monarquia versus oligarquia. Olha a pirâmide do poder. 4 lados tem uma pirâmide tridimensional. 3D. Ou nós poderíamos dizer 3 lados e a base. Então vê. Percebe? Você vai entender agora.
a insatisfação das consciências, você me entende? Leva à dualidade, à dicotomização do pensamento, que a gente chama de tese e antítese, gerando síntese. Leva à dualidade política. Eu sou da esquerda, eu sou da direita. Sempre alternando para satisfazer o ego humano. Mas o que a grande massa de cidadãos não sabe é que isso é tesoura de controle. Democracia vem de demo, povo, e kratos, poder. Clístenes é considerado o pai da democracia grega em 500 a.C. Iluminari. Vê, o mundo hoje nada mudou. Onde houver olig, vão pedir mono. Onde houver mono, vão pedir olig. Onde houver demo, vão pedir tiranos. Onde houver tiranos, vão pedir demo. Vide o grau 8 da Universidade X. Quem entendeu? Muito importante isso. Você está vendo? Continuando, a Grécia se diferenciava em 3 aspectos: político, que é a questão cultural, militar e econômico. Veja só a divisão piramidal. Os gregos se confraternizavam em 3 tipos de festividades: as festas religiosas, as festas esportivas e as festas culturais, que eram as festas literárias. Como abordamos no grau anterior, a Grécia levou a fama, mas o berço da democracia veio de qual nação? Qual império? Vamos ver onde é que tem aluno e professor realmente dedicado aí. Pérsia. E os gregos apenas se inspiraram no que deu certo, ou no que eles quiseram captar para eles, obter para eles, no do Império Medo-Persa. A origem, cultura. Veja, de Noé veio Jafé, o delta sem cão Jafé, de Jafé veio Javã, de Javã veio Tarsis, de Tarsis vieram os jônios, primeira tribo grega. Então a primeira tribo grega se chama Jônios. Você vai ouvir muito esse nome ainda hoje. Os filhos de Javã se distribuíram com Elisá, ficando na Grécia, os helenos, aí que veio o helenismo. Tarsis na Cilícia, que deu origem à atual Espanha. Cadê os nossos fráteres que nos assistem da Espanha? E a sororidade daí. Quitim na ilha de Chipre e Doranim, Dodã, sendo ancestral dos macedônios. E hoje aqui, embora não esteja no título, nós também vamos falar sobre o Império Macedônio. Os primeiros habitantes da Grécia foram os pelágios. Pelágios, na raiz etimológica, são aqueles que navegam, aqueles que vêm dos mares. Os povos indo-europeus invadiram a Península Balcânica a partir de 2000 a.C. Os aqueus, que não são eu e todos os meus seguidores, os aqueus, os jônicos, os eólios e os dórios, todos classificados como helenos. Por que eles eram chamados de helenos? Eles eram chamados de helenos porque fundamentavam-se na crença de que descendiam da pirâmide. Que pirâmide? O herói Heleno, daí vem o nome helenismo, que era filho de Deucalião e Pirra. Então tá aí mais um delta, sempre feminino, masculino, prole, como vocês assistiram desde Nimrod, Semiramis e Tamuz. Os gregos, mesmo plagiando a democracia dos persas, nem de longe foram justos como eles. O que é que não podia na cultura persa?
sob pena de morte. A população era dividida entre cidadãos que possuíam todos os direitos políticos e os não cidadãos que não possuíam todos os direitos políticos. Adivinha quem estava na classe dos não cidadãos? Delta: mulheres, escravos e estrangeiros. Olha que triste. Que não podiam ter bens materiais em seu nome, por exemplo, não tinham proteção do governo, da lei, e eram vistos como cidadãos de segunda classe. Foi para esta cultura que Paulo escreveu cartas, como revelamos na Bíblia original Codex. Então, olha a loucura. Por mim eu rasgava minha roupa aqui para chamar a tua atenção, não para ficar nu. Embora fosse costume, não sei se você sabe, do judaísmo, quando alguém estava muito furioso, indignado, rasgava as roupas e ficava nu até 3 dias, no chão, no pó. É desnecessário, mas eu queria fazer alguma coisa que chamasse sua atenção para tu entender. Eu repito, eu dei entrevista para a maior revista de teologia da América. Quem lembra? Quem viu? Está lá. Nessa entrevista, os teólogos católicos vieram me perguntar por que Paulo é machista. Gente, Paulo é um ex-rabino do judaísmo machista, combatendo o helenismo machista, pelo amor de Deus. Você vê, a pecha de que Paulo é machista é o contrário. Quem é machista é o judaísmo que matou Paulo. Quem é machista são os helenistas. Eles. Quem entendeu? Olha a tristeza. As meninas eram criadas isoladamente, para você ter uma ideia, e só podiam receber visitas de outras mulheres, e assim até quando adultas. Você vai dizer, mas isso quando elas eram crianças. Não, mulher não podia receber visita de homem. Mulher era tutorada por alguém. Mulher não era dona de si, ela era vista como uma propriedade de alguém. Só podiam sair, para vocês terem uma ideia, com o marido, com os pais, que geralmente eram os tutores responsáveis delas. Se uma mulher traísse o marido, ele estava autorizado a matar ela em público se ele quisesse, ou se divorciar, ficando tudo para ele. Os homens podiam ter amantes de ambos os sexos, sem constrangimentos. A homossexualidade era muito comum na Grécia, mas era uma homossexualidade de homens casados. Quer dizer, o homem é casado com uma mulher, tem relação com outro homem, mas nunca jamais casava um homem com um homem, porque achavam isso muito estranho. Apenas os meninos, pasmem, com 7 anos de idade, deveriam iniciar na escola, na responsabilidade de um escravo. Um filósofo ateniense escreveu no século V a.C. o seguinte: nós temos prostes, as prostitutas, que vão desde aquela pobrezinha que você paga ali uma esmola para obtê-la, até aquela que custa muito caro, a prostituição bem evoluída lá na Grécia. Para nos dar prazer, concubinas para prover nossas necessidades diárias, e temos esposas para nos dar filhos legítimos e cuidarem do nosso lar. Delta mulheres na vida de um grego para satisfazê-los. Veja que machismo grego. Agora imagine Paulo escrevendo a verdade coerente, tentando ensinar cristãos helenistas, cristãos gregos e cristãos judeus, ambos machistas. Você está entendendo o tamanho do problema de Paulo? Como é que vai dessistematizar e desmachinizar esse povo? Hein, professores? Ainda bem que o Império Romano não foi tão machista quanto,
porque pelo menos as mulheres tinham direitos como cidadãos, como os homens, como cidadãs, assim como os cidadãos homens. E nós veremos isso, é claro, no próximo grau. Amanhã a aula vai ser sobre o Império Bizantino e Romano. Então vê, olha o tamanho da complicação, minha gente. Troia. Para registrar, youtube.com/hackeroualvivo. Capa. Veja a capa do nosso canal. Esse canal que você está assistindo. Essa Bíblia aqui luta contra o machismo como nenhuma outra. Troia. Segundo a mitologia, que é metáfora para o que realmente aconteceu, a família real troiana partiu de Electra e Zeus, os pais de Dardano. Com a morte de Dardano, o reino foi passado a seu neto Tros, de onde veio a terra de Troade. É provável que a destruição da cidade de Troia aconteceu entre 1230 e 1180 a.C. Vocês já devem ter assistido muitas coisas sobre Troia, da onde vem até a expressão cavalo de Troia. O reino da Macedônia. O reino da Macedônia, situado a norte da Grécia, emerge em meados do século IV a.C. como nova potência. Os macedônios, que não falavam grego e não se adaptaram ao modelo político dos gregos, eram vistos por estes como bárbaros. Quando você vê lá em Atos 28, Macelerim 28, na ilha de Malta, os habitantes daquela eram chamados de bárbaros, os descendentes dos celtas. Pois é, ou do Império Celta, né? Porque Celta é um conjunto de etnias, como nós vimos no grau de honra. Veja que bárbaro é tão simplesmente toda pessoa que não era helenista, que não era da cultura deles. Quer dizer, eles elitizaram a cultura deles. Nós somos os gregos. Imagina, olha a arrogância. O que eu quero que vocês entendam, gente, é que nos dias da igreja primitiva, assim chamada, eram dias terríveis, porque ou você vinha do legalismo cheio de ego, igual vocês aí que vêm da igreja, da teologia, cheio de ego, cheio de Bíblia, ou vinha do Império Grego, que era para ser melhor, porque é pagão, e era bem melhor, bem mais fácil de lidar com os gregos que os judeus. Porém, também vinham cheio de filosofias e ego, desprezando outras classes. Agora tu imagina misturar esses dois tipos de pessoas numa escola de Jesus. Só que, mesmo assim, os macedônios copiaram a cultura dos gregos e a espalharam pelo mundo, mesmo não se adaptando. Em 338 a.C., o rei Filipe e o seu filho Alexandre, o Grande, você ouviu tantas vezes falar sobre Alexandre o Grande, derrotam a coligação grega em Queroneia, desta forma colocando a Grécia continental sob o domínio macedônio. Então Filipe organiza a Grécia, uma confederação, a Assembleia de Corinto, procurando unir os gregos com o objetivo comum, conquistar o Império Persa. Mas o rei Filipe foi assassinado e seu filho Alexandre concretizou os planos do seu pai. É assim que Alexandre conquistou a Índia e da Ásia Menor até o Afeganistão, passando pelo Egito, mas morreu cedo também, com uma doença. Os historiadores dizem que possivelmente com malária. Então os gregos tentaram se livrar da Macedônia e Antígono fundou um reino que compreendia a Macedônia, a Grécia e as partes da Ásia Menor. Agora, vamos ao que interessa. Sistema religioso grego. Antes do panteão grego, existiam as criaturas semidivinas, vamos chamar de híbridos, que os gregos veneravam como musas. As principais eram o grupo das filhas de Zeus. Veja, antes de falar dos deuses, eu vou falar dos semideuses, mulheres e homens. Vamos lá? Delta, musas gregas, 3 classes. Clio, a musa protetora e inspiradora da história. Polímnia, musa da oratória, da dialética e poesia sacra. Urânia, musa da astronomia.
Aí vem outro delta de musas gregas, da classificação de semidivinas. Erato, poesia amorosa. Euterpe, da música. Calíope, da poesia épica e da eloquência. E o último delta das musas gregas, Melpomene, musa da poesia trágica, melancólica. E Terpsícore, musa da dança e canto, assim como Thália, a musa da alegria, da comédia e da poesia. Delta, heróis gregos semideuses, como os gigantes daimons de Gênesis 6. Esses homens eram muito, muito fortes. E esses homens muito, muito fortes eram três: Perseu, Teseu e Belorofonte. Veja, esses são os semideuses, sempre dividido em grupo de três. Ainda existiam as ninfas, as nereidas e as famosas sereias, com o corpo de peixe. Também existiam os famosos centauros, seres híbridos também, os sátiros e as górgonas, que são as mulheres com cabelos de serpentes. Vocês conhecem a Medusa. Revelare. Como nos outros reinos da Grécia, como nos outros reinos também na Grécia, temos o hexagrama, Cabala, 12 deuses principais. Quem lembra do Egito? Nós estudamos aqui. Quem lembra da Suméria? Nós estudamos aqui. Amanhã vamos estudar Roma. Roma também. 12. Babilônia, 12 hoje. Grécia, 12. Olha que incrível. No panteão de deuses, 12 principais, sempre fechando o zodíaco. Por quê? Porque inclui-se, não tem essa separação astrológica de hoje, planeta, satélite, estrela. Não, é Sol, Lua, estrelas, planetas. Junta tudo, forma 12. Então você vê como Deus influenciou. Eu mostrei no quadro para vocês os 3 rios. Quem lembra? O Sol, a Lua e a estrela, sempre influenciando. Por isso que Deus não interfere, porque Ele já fez tudo perfeito e já interferiu. Quais são as 3 principais religiões filhas de Abraão? Lua, estrela e sol, sexta, sábado e domingo. Islamismo, judaísmo e cristianismo. Todas voltadas para um planeta, que é assim que eles chamavam, para eles não tinha diferenciação até então. Então veja, 12. Zeus, Hera, Poseidon, Atena, origem que deu, Deus que deu origem ao nome da cidade Atenas, Ares, Deméter, Apolo, Ártemis, Hefesto, Afrodite, Hermes e Dionísio. Nós vamos estudar os 3 principais. Zeus é filho mais novo de Cronos e Reia. Delta, planeta Júpiter. Isso é uma loucura, porque o que é que os judeus vão fazer hoje? Quando eu comecei o X lá em 2012, tinha uma febre, isso foi até 2015, 2016, ainda bem que tudo passa. Mas teve uma febre aqui na internet de judeus messiânicos capturando desigrejados, conquistando, convertê-los, persuadi-los, que não pode escrever Deus, porque Deus vem de Zeus. Porque God é dog, ao contrário, cachorro em inglês. Mas o que levaram de gente? Hoje, essas pessoas estão tudo perdidas. Sempre assim. Leva um vento, vem, leva os fracos, eles ficam tudo perdidos, daqui a pouco eles voltam mimbados. Vê, Zeus representa o planeta maior, Júpiter. Era a filha de Cronos e Reia. Ela era irmã e esposa de Zeus, que incesto. A rainha dos céus, sempre uma rainha dos céus. 3. Poseidon, filho de Cronos e Reia. Poseidon é o deus dos mares, o senhor do mal, o Jeová, representando o planeta Netuno, ou representado. Veja, delta irmãos, vindos do mesmo pai e mãe, dualidade macho e fêmea, positivo e negativo, formando a mesma tríade de sempre, meus queridos. A mesma pirâmide de sempre.
Assim como os egípcios tinham os deuses em tríades, quem lembra? Ou 9 deuses, 3 vezes 3, os gregos possuíam 4 vezes 3, que eles chamam de dodecateão do Monte Olimpo. E se você acha que dodecateão é uma palavra qualquer, até hoje na Grécia existe uma religião chamada dodecateísmo, para adorar os 12 planetas. E o que é que você acha que significa janeiro, fevereiro, março, abril? Quem sabe a origem? Dos deuses, com base nos planetas, nessa divisão do zodíaco. Quem é aluno da filosofia X, que já estudou a septologia zodíaco e alquimia, não tem dúvida de nada disso. Mas o que era e é até hoje o Monte Olimpo? Vou colocar essa imagem aí mitológica para vocês entenderem. O que é o Monte Olimpo? É a metáfora para o lugar aonde Deus está. Quem entendeu? Vocês assistiram um show de Truman? Metáfora, tudo metáfora. Como eu falei no grande final do programa de ontem, quando Campbell, mitologista, falou exatamente isso. O que é o mito? O mito leva a esse entendimento de coisas que acontecem, que já aconteceram. É a historinha do Chapeuzinho Vermelho. Nunca existiu o Chapeuzinho Vermelho, mas representa um fato, uma realidade. Vê, todos escrevendo aí: montanha é pirâmide, e é da montanha do Monte Olimpo que, pasmem, Deus fez. Esse foi Deus mesmo. Esse é o Criador de todas as coisas, plural Elohim, que fez com 3.000 metros de altitude. Delta 1.000 metros de altitude tem o Monte Olimpo, que é a grande pirâmide. O que é o Monte Olimpo? A pirâmide. E o que foi a Torre de Babel? E o que é a Cabala? E o que foi o tabernáculo de Moisés? E o que foi o templo de Salomão? E o que é a tua consciência? E o que é o teu cérebro? O que é o teu corpo humano? E a cidade quadrangular de Apocalipse? E a escada que sobe e desce? E a pedra angular? Que coisa linda! Veja a imagem e entenda. Revelare. Mas os 3 principais deuses da Grécia em síntese realmente são Zeus, Senhor da terra e do céu, o bem; Poseidon, Senhor dos mares e dos ventos, o mal; e Hades, Senhor do inferno, do submundo e dos mortos. Vê, o dogma do purgatório e o dogma do inferno foram criados pela Igreja Católica. Muito antes disso, os hebreus, alguns acreditavam no Seol, que tantas vezes nós ensinamos, nos graus todos. Mas todas as civilizações que eu apresentei para vocês nessa série, todas elas têm um mesmo sentido. Metáforas diferentes, apontando para o mesmo substantivo. Babilônia, 9 portais do submundo dos mortos. Não importa. O inferno de Dante, a Divina Comédia, nós vamos ver quando chegarmos ali na Idade Média. Você vai ver, é sempre a mesma coisa. Seja na comédia, seja na cultura, seja no teatro, seja na religião, seja na civilização antiga. Todos apontam para a ideia, é a consciência que busca essa verdade, de um submundo. E aí vem todo o mito de que é debaixo da terra e no magma. Está entendendo? A ideia fantasiosa, infantil, de que aonde? É aqui embaixo. Aí o pastor da Igreja Universal chega até cavar lá para colocar a voz do demônio. A voz do inferno. Missionária Ionária tem Hellcard, foi 15 vezes no inferno. Da quadrangular. Tudo besterol. E mais besterol também
É o ateu que olha tudo isso e sem resposta, e sem conhecer a Universidade perdido, vai fazer o quê? De místico vai se tornar mítico. Escreva aí, de místico vai se tornar mítico. Por quê? Ele vai olhar toda essa mitologia e vai dizer, peraí, não faz sentido. E aí se torna ateu. Quando na verdade, não é porque é um mito, uma metáfora, uma alegoria que inexiste. Não existe o Chapeuzinho Vermelho. Mas os estupradores na floresta da Alemanha existiam. Então, meu caro, inferno não existe, tal como as religiões ensinam para colocar medo nas pessoas. Mas a hologramação ensina-nos. Você está vendo? A consciência do homem procura a verdade. Sabe o que é Zeus, Poseidon e Hades? É um delta, que respectivamente significa, pasmem, olha essa imagem fantástica, o bem, o mal, e sabe o que é Hades? O acerto de contas. Gente, o nome da divindade é Hades, pelo amor de Deus. O nome da divindade é Hades. Você não entendeu ainda? O acerto de contas. O Monte Olimpo era considerado a morada dos deuses, sob a presidência de Zeus, o deus dos deuses. Cultura religiosa. Na matemática de Deus e no misticismo grego tolo, escuta essa. Quando morria alguém, os gregos fechavam os olhos dessa pessoa e colocavam uma moeda entre os dentes dos mortos. Imagine a força que tinha que fazer para colocar a moeda ali, né? Sabe para quê? Para que pudessem pagar a passagem a Caronte, o barqueiro dos infernos, para ir ao deus Hades, onde se pagam as dívidas. E dívidas no original bíblico é pecado. Veja, gente. É o sarcófago dos egípcios e babilônios, sumérios, as moedinhas dos gregos nos dentes dos defuntos. Você está vendo? É ridículo, mas tem uma essência, tem uma moral. E o que importa é a moral. Iluminar. Metáfora para o quê? Para rehologramação. Os gregos tinham 3 grandes templos: Delfos, Olímpia e Epidauro. Veja, cultura grega. Reis, criadores do teatro e da arte, criaram a cultura dual. Até você assiste filme da Netflix, né? Pois é dualidade. É para rir ou para chorar. Tanto é que os pregadores desenvolveram na homilética as técnicas de fazer rir e chorar ao mesmo tempo. Olha o Cláudio Duarte da vida aí. Você escuta uma retórica hoje de um padre carismático, ele faz você rir e chorar. São os picos das emoções, que deveriam acontecer organicamente e não artificialmente pela prática. Mas tudo isso veio do domínio da fala grega. Drama e comédia. Quase todas as peças falavam da natureza do mal, das contradições humanas. O que é contradição? Dualidade. Satirizando a política, como fazem até hoje, usando o teatro para satirizar a política. Com máscaras duais de idoso ou moço, homem ou mulher, feliz ou triste. Dualidade.
E como é que eles usavam isso no teatro? O mesmo ator pegava a máscara, mudava a voz e encenava. E fazia a dualidade. Veja que incrível. Ciência grega. Delta, matemáticos gregos principais: Pitágoras, Euclides e Arquimedes. Veja, o primeiro computador do mundo é onde? Você sabe que você faz pesquisa na internet agora, primeiro computador do mundo, aí você vai lá, 1950, Estados Unidos, Batalhão do Exército Americano, nada a ver. O primeiro computador do mundo, gente, é um pouquinho antes de Jesus nascer. Veio da Grécia. E tem a imagem aí, ó. Olha aí. Isso daí é a máquina de Anticítera, um computador analógico de 150 a 80 a.C., desenhado para calcular a posição de objetos astronômicos. Os primeiros modelos tridimensionais geométricos para explicar o movimento aparente dos planetas foram desenvolvidos no século 400 a.C. por Eudoxo de Quinido e Calípio de Cícico. Na medicina, Hipócrates, que tanto Lá Ribeiro cita e outros médicos, foi um médico do período clássico e é o pai da medicina moderna. Cadê os médicos que nos assistem? Na linguagem, evoluíram o alfabeto fenício. E aí, a gente foi de Aleph a Tav para Alfa e Ômega, princípio e fim. Alfa e Ômega, a linguagem evoluída do alfabeto fenício. Você tem que colar o grau 99 para saber sobre isso. E não reclame quando digo delta. Eu não aguento mais o que eu falar sobre delta. Pois bem, olha aí o alfabeto na sua tela. Saiba, quando eu falo delta, é a quarta letra do alfabeto grego, porque é uma pirâmide. Assim como também foi uma letra grega, proto-hebraica e proto-fenícia, o Dalat. Dalat, que significa porta no pictograma na Cabala. Dalat era uma pirâmide. E os dois Dalats deram origem ao Maguen Davi, a estrela de Davi que eu uso aqui. Então muita coisa para você estudar. Quando eu falo delta, delta é a letra grega. Jogos Olímpicos. Jogos Olímpicos. O principal evento de ligação cultural e religiosa da Grécia Antiga eram os Jogos Olímpicos. Vocês viram aí que a Olimpíada de Tóquio foi adiada pela primeira vez na história por conta do coronavírus. Pois é, eles foram criados em 776 a.C. sob a forma de um festival, adivinha? Para reverenciar os deuses do Olimpo. Hoje nós temos uma Olimpíada ecumênica ou irreligiosa, mas naquela época, quando surgiu, ela acontecia de 4 em 4 anos, e daí veio a ideia da Copa do Mundo de 4 em 4 anos. E de 4 em 4 anos, 10 meses antes, eles convocavam o mundo inteiro e pessoas vinham do mundo inteiro para assistir os jogos e adorar os deuses. Mas pasmem, que tristeza, o machismo grego impedia das mulheres serem espectadoras. Elas não podiam nem assistir às corridas, nenhum tipo de esporte, e nem participar das Olimpíadas. Filosofias da verdade relativa. Revelare o apogeu da filosofia grega deu-se com o delta filosófico. Olha só, quantos deltas eu já falei aqui. Delta matemática. Agora você vai ver delta filosófico. Quem aí é formado no 3º grau? Quem aí fez faculdade? Quem aí se formou numa universidade, ou pelo menos frequentou 1 ano, 2 anos? O que é que você viu lá?
esses 3 homens aqui que levaram a fama: Delta, Sócrates, Platão e Aristóteles. Ou seja, tudo que existe nas faculdades hoje, toda a grade curricular, todo o sistema educacional mundial é feito pelo sionismo, de esquerda ou de direita, da tesoura deles. E toda a ideologia socratiana, platônica ou aristotélica é escolhida por eles. Eles ficaram famosos, mas eles copiaram os conhecimentos de outras civilizações, como dos sumérios, principalmente os egípcios e os persas. Então quem é que levou a fama? Aristóteles. Que coisa. Nos dias de Paulo, como revelamos na Codex, existia a pirâmide filosófica cínicos, quem lembra? Estoicos, epicureus e hedonistas, quem lembra? Tá aqui, ó. Bíblia original Codex, ó. Só abrir aqui, ó. 1 Coríntios, Coríntia Aleph. Você vai ver aqui na explicação dos primeiros revelares. Os primeiros revelares está aqui, ó. O A que eu falo aqui, ó. Tá aqui, ó. 2ª página. Cínicos, estoicos, epicureus e hedonistas. Quando Paulo fez um paralelo, uma paráfrase com a divisão do corpo de Cristo entre Apolo, Cristo, Paulo e Pedro. Aí ele falou: vocês estão divididos, os judeus, e os gregos também. Aguenta, Paulo. Aguenta. 2 pirâmides, uma para cima, uma para baixo. 4. Olha o problema de Paulo. Você está vendo o que é ser mestre? Você quer ser professor? Olha aqui. Olha o problema. Aguentar judeu e aguentar grego. Os romanos eram os melhores. Você acredita? Os romanos, que eram mais liberais, e os fenícios eram os mais fáceis de lidar. Os egípcios. Que coisa triste. Pirâmides na Grécia, além do próprio Olimpo, que é a grande montanha em delta de 3.000 metros. Olha essa imagem. Essa imagem é na Grécia. Ruínas de uma pirâmide. Existem restos de inúmeras pirâmides gregas nas planícies de Argolis, no Peloponeso. O escritor Pausanias, em 180 a.C., falou sobre estas pirâmides gregas. A arquitetura grega, o delta arquitetônico grego. Delta também. Vê. Eu vou mostrar a primeira imagem. Vou deixar vocês curiosos. Olha essa imagem. O que você está vendo aí? 3 tipos de colunas. Você já deve ter visto esses 3 tipos. Eu já vi em prédios públicos, eu já vi na Igreja Batista, eu já vi na Igreja Presbiteriana, eu já vi em loja maçônica, eu já vi em prédios do governo, que eu acabei de falar, eu vi em casas e mansões, vi também na Assembleia de Deus, vi na congregação cristã. Tem igrejas e igrejas assim, igrejas católicas principalmente, sinagogas. Mas de onde vem isso? Quem é evangélico que está me assistindo agora? Não precisa se manifestar não. Pastor, só essa semana eu publiquei lá 4 pastores saindo do sistema. Vocês viram? Publiquei stories. Vê. Que eu sei, né? Que vieram falar comigo. Que a maioria está quietinha. Só observando. Comprando Bíblia. Vê. Por que na tua igreja tem coluna? Triângulo? Por quê?
Todos escrevendo aí o delta. Jônicos, lembra dos jônios? Dóricos e coríntios. Olha a importância dos coríntios. Tantas vezes você abriu a Bíblia aos coríntios e não sabia. Esses 3 grupos foram eles que construíram os 3 tipos de pilares, colunas, como você está vendo. A mais elaborada é a coríntia. E também são os 3 modelos de arquitetura grega. Revelário. São eles que criaram os estilos templocêntricos gregos, onde acreditavam que os deuses habitavam nos templos. Vê a origem do engano judaico-cristão grego. Daí por que Paulo foi para o Areópago, para fora, no mercado público de Atenas, anunciar a verdade para eles. Na praça pública de Éfeso, tanto na Ásia quanto na Grécia. Por que ele fazia isso? Você está entendendo? Porque o grego tem a concepção de que Deus habita dentro. Os gregos construíram em 3 pilares. Construíam. Veja só, a ordem, a beleza e a geometria. Quando eu falo em pilares, agora estou falando de pilares metafísicos. Como é que surgiu a arquitetura? Quem aí é formado em arquitetura? Quem é formado em design? Arquitetos que estão me assistindo sabem, arquitetas. Ordem, beleza e geometria. Quer dizer, os padrões simétricos e orgânicos do mundo natural vieram para a criação plagiada do mundo humano. O homem copia a geometria de Deus. Ele não cria, ele se baseia. Os gregos usavam seus prédios para religião e política. Aliás, o termo eclésia, que muita gente santifica, você sabe que a gente fala aqui filosofia ex, tem gente que, mas se fosse igreja de Jesus, estava tudo certo. Aleluia. Se escrevesse aqui, se nós escrevêssemos igreja, muita gente ia se sentir em casa. Mas a palavra igreja não é santa. A palavra igreja surgiu do Império Pagão Romano, como eu ensinei na própria Bíblia original, Códex, que vem do termo eclésia, criado pelos romanos, inspirado na cultura grega. Nos dias de Jesus e Paulo, como vimos na box, não havia o termo igreja, só foi criado décadas depois para dar o nome às assembleias romanas do Senado romano, das reuniões públicas. Assim como o púlpito é usado greco-romanamente hoje na política e na religião. O verbo pregar ou parlar, e daí que vem parlamento, é uma adulteração completa do verbo ensinar, deixado por Cristo. Jesus, o Cristo original, mandou ensinar. E o que é que as igrejas fazem? Através da hermenêutica grega, pregam. Por que um político pode ser pastor ou pode ser padre? E combina muito bem, sempre combinou o sistema religioso com o político. Por quê? Por causa do parlamentarismo. Pregar e falar. Púlpito e púlpito. Eles estão em casa. Você faz o curso de hermenêutica, homilética, dialética e você está em casa. E divide uma mensagem, um sermão de começo, meio e fim. Você está entendendo? Os gregos se inspiram na arquitetura egípcia. Se inspiraram, perdão. Daí o porquê das pirâmides e colunas. Mas o templo grego era constituído por um telhado de 2 águas, 2 colunas na entrada, uma de cada lado, e uma parte inferior dividida, pasmem, em delta partes. Os dóricos representavam a dualidade em colunas, sendo 2x2, 3x3, 4x4. Quer dizer, como você está vendo na imagem aí você vai lá na Universidade Federal do Paraná, nós fizemos um encontro lá do EX em Curitiba, você vai em muitas universidades federais, em prédios do governo, prefeitura, governo federal, estadual,
e você vê lá, que nós já vamos falar, o triângulo em cima. Aí tem gente que acha que é loja maçônica, porque é a maçonaria que construiu, os construtores, mas tudo tem um porquê. Você tem 3 e 3. Ou então você tem na PIB, Primeira Igreja Batista, ou Presbiteriana, que é uma igreja absolutamente maçônica, segue esse padrão para a construção de todas as suas igrejas. Os templos presbiterianos são extremamente maçônicos, porque eles são divididos em 3 e 3, ou então 4 e 4 colunas, 2 e 2. Tudo isso daqui veio do Egito, a ideia do Egito. Então, primeiro Egito, depois os gregos, e os judeus também. Só que, quando a gente fala que grego plagiou egípcio, ou se inspirou, ou muita gente perdida vai achar que judeu plagiou grego, não é bem assim. Porque todos eles se basearam na formação da natureza. Então você que está saindo do sistema agora, eu tenho misericórdia de ti. E eu espero que você evolua e assista a graus o mais depressa possível, para tu não passar anos diabolizando tudo. Quer que eu te explique? Primeiro tudo era Deus. Escreve aí. Depois tudo é diabo. Passa dessa fase, pelo amor de Deus. Avança o carro, acelera o carro. O retrovisor tem que passar. Lembra do retrovisor que eu sempre ensino? Tem que passar. Se está vendo no retrovisor é porque você não evoluiu. Passa dessa fase. Avança. Tem que evoluir. Evoluir para entender que aqui eu não estou discutindo impérios. Isso é besterol. A gente tem que entender que os sábios de cada civilização, cada consciência, aqui que está o ponto, gente. A consciência hebreia, a consciência egípcia, a consciência grega buscou a verdade. E a encontrou. Porque você vê como o corpo humano é formado, como os animais, as plantas, os fractais, as coisas que Deus fez, e baseado no que Deus fez, nas obras das mãos dele, o homem se inspirou. Está entendendo? Então é muito triste quando eu estou assistindo esse chat e vejo ali pessoas todo dia chegando nas escolas. Olha ali, maçonaria. Ali, cabala. Olha lá, encontrei. É muito triste para mim, porque existe um vasto campo infinito de evolução esperando por você e pela sua família para te tornar uma pessoa melhor e eterna. E você bitolado. Gente, nós estamos falando de Deus. Na verdade, eu descobri, esse aqui copiou esse aqui, e esse aqui copiou esse aqui, é por isso que eu não acredito em mais nada. Besteira! Nós todos copiamos Deus. Escreva aí. Aqui, ó. Abra a sua Bíblia agora aí, ó. Hebreus 9, 10 e 11, os 3 capítulos, e leia. Paulo vai dizer assim: as coisas materiais são cópias das coisas imateriais. Pelo amor de Deus, gente. Então tem que entender que as civilizações estão encontrando Deus. É maçonaria, é Rosa Cruz, é o Egito lá, a Cabala lá. Vamos abrir a cabeça. É Deus. Por isso que eu digo, as pessoas que mais falam em Deus são as que menos o conhecem. É formada em teologia. Logia do quê? Os jônicos faziam colunas de altura diferente. Sabe por quê? Olha que interessante isso. Veja, tudo começou assim. Os dóricos faziam coluna do tamanho da altura de um homem. Mais tarde faziam colunas maiores. Chegaram até 11 metros de altura. Aí os jônicos tiveram a ideia de fazer colunas de alturas diferentes. Que coisa assimétrica. Você vai passar na frente de um templo com coluna diferente, você fala o quê? Tá faltando massa lá, ó.
Sabe por quê? Para poder copiar a natureza tal como ela é orgânica. Você já viu a vida orgânica, vegetal e animal? Nem sempre é simétrico. No todo é simétrico. Mas às vezes, alturas diferentes, medidas diferentes, dão a beleza orgânica. Olha que coisa linda. E depois vieram os coríntios. Sabe o que é que os coríntios fizeram? Eles construíram os templos mais luxuosos que existiram e as colunas mais luxuosas que existiam. É uma cidade muito rica. Por isso que deu tanto problema para Paulo. Os gregos se baseavam na natureza e no corpo humano para construir, assim como o Criador fez com a cabala, o tabernáculo e o templo. Os gregos conseguiram obter a proporção áurea da natureza. Como falamos no grau 133, que você que está chegando hoje, todos têm que assistir. Coloca o grau aí. Coloca o link, ao vivo e gravado. Isso é um grau indispensável. Você que está me assistindo agora, que está dizendo assim, eu não consigo entender, eu estou duvidando ainda. É normal, mas você tem que assistir o grau 133 de Geometria Sagrada. E você vai entender que os gregos já conheciam, assim como os sumérios e os egípcios, mas muito mais que eles agora, mais perto de Cristo, de forma mais evoluída, a proporção áurea da natureza, que é, qual é a relação que tem a onda do mar, a concha do mar e a tua orelha? E a tua mão quando faz assim? E o casco da tartaruga? E do caramujo? E dos escargot? Então, essas coisas você só vai conhecer assistindo o grau 133. Tanto foi que a letra Pi é uma letra grega, e essa letra é usada para representar a proporção da beleza, da harmonia e do equilíbrio. E esses 3 pontos para quem realmente é professor da cabala, para quem sabe o que é cabala e não ser cabalista, materialista, egóico, mas o sentido do que é cabala. O que é cabala? Meu Deus do céu, você que está chegando agora, você precisa saber tanta coisa. Nós lembramos muito bem do grande Tiferet. Tiferet é uma emanação de Deus na nossa consciência, que significa exatamente isso: beleza, harmonia e equilíbrio. E é isso que essa letra grega procura, a proporção áurea. Revelare. E para os legalistas que estão ainda cegos e nos julgando agora, escuta aí: a Grécia está aí na sua igreja. Sabia? Olha para a sua igreja. Todo mundo escrevendo acrotérios. Todos escrevendo acrotérios. Quando eu ensinei na Bíblia original, eu não chamei de acrotério. Aqui na Bíblia original eu chamei de senha, cume, zenite e chamei de pináculo. Mateus 4, Lucas 4, onde Satanás levou Jesus. É tão santo o lugar que o mal está lá. O mal mitológico, mas que representa a realidade da dualidade. O acrotério são os elementos finais e mais elevados para arremate ornamental no cume pináculo de um templo ou de um prédio. Copiando os egípcios e observando a natureza em deltas, os gregos criaram os acrotérios. Todas as igrejas são feitas de acrotérios, zigurates, cúpulas, obeliscos ou colunas, todas. Ah, mas aqui na congregação cristã, aqui Testemunho de Jeová Mormon, ai. Todas. Por quê? Porque os líderes de todas essas religiões são americanos, sionistas, faz parte de um plano sionista. Levar a cultura sionista para o mundo, para a hegemonia cultural. Viu McDonald's? Viu Burger King? Que mais? Subway. Mesma coisa na igreja. Ah não, agora eu sou Testemunho de Jeová, é a mesma coisa, você só está trocando o Subway por McDonald's.
Além, é claro, das cruzes do Império Celta que nós estudamos ontem, como vimos na aula anterior, a assinatura dos sionistas está aí na sua igreja, na sua religião, mas você nem sabe o que significa. Quisera que fosse só a beleza das consciências gregas pagãs procurando a verdade. Quisera que fosse só alguém dizendo, olha, vamos construir aqui um prédio com a beleza da arquitetura egípcia ou grega para homenageá-los. Nada disso. O fim do Império Grego. Filipe V da Macedônia foi o último governante grego a tentar unir a Grécia, mas morreu. Aconteceram 2 guerras macedônicas. Eu quero que todos escrevam aí, 3 guerras mundiais. Você acha que guerra mundial, terceira guerra mundial só agora? Os macedônios e os gregos passaram por 3 guerras. 2 guerras tinham passado, porque a Roma via a Macedônia como um aliado em potencial dos Seleucidas, um grande poder do Oriente. Como eles viam os Seleucidas se aproximando da Macedônia e tinham medo dessa unidade, eles acabaram ocasionando, criando esse caos, essa guerra. Militarmente, a Grécia já havia entrado num declínio tal que os romanos conquistaram todo o seu território em 168 a.C., aproximadamente. Mas a cultura grega, em contrapartida, influenciou os romanos e o mundo até hoje. Então veio a Terceira Guerra Macedônica, e os romanos dividiram a região em 4 repúblicas menores em 146 a.C. A Macedônia se tornou oficialmente uma província romana. Mais tarde, um homem chamado Herodes, para agradar os gregos e os romanos, alterou a arquitetura do segundo templo de Salomão. Quem lembra? Até hoje a Igreja Católica mantém templos monópteros. Sabe o que é monópteros? São templos, pasmem, você vai lembrar agora. Cadê os católicos que me assistem, os protestantes? Monopterismo é uma influência grega também e romana também, onde através de uma abertura, olha isso, uma abertura, você está vendo nessa imagem aí, ó. Você vai entender através dessa imagem. No domo ou cúpula ou teto da igreja permite-se a passagem do sol para dar o efeito de divino nos rituais, orações e cultos. Olha isso. Então o sol entra e dá aquela ideia de divino. Quantas igrejas católicas são assim, protestantes são assim? Quer dizer, se não tem Deus, Deus não interfere, vamos fazer o quê? Vamos artificializar a voz de Deus. Vê, as igrejas evangélicas fizeram o mesmo para artificializar a presença de Deus. Herodes então construiu 3 torres especiais na entrada da cidade. Você sabia que Herodes construiu 3 torres na entrada de Jerusalém? Construiu a fortaleza Antônia, que nos dias de Jesus foi pro chão, anexada ao templo. Parece que isso é muito incrível. Aqui tem um revelar extraordinário, hein? Herodes o Grande, presta atenção, mandou construir uma fortaleza chamada Antônia, anexada ao templo de Salomão. Adivinha para quê? Para dar acesso direto ao interior do pátio do templo para o exército romano. Então imagina que o centurião, o general, o comandante máximo, você deve lembrar de Alexandre, Atos capítulo 4, o comandante geral, para que ele pudesse ter acesso. Incrível que quando Jesus começou o seu trabalho, bem ali no pátio do templo, os soldados estavam lá, nessa privilegiada torre de Antônia, até que ela engraçado, ela cai nos dias de Jesus, né? Uma fortaleza tão extraordinária. Não me parece que Jesus tenha derrubado aquilo. Vê, numa plataforma do Monte do Templo, que conta Flávio José, com 500 metros de comprimento,
O mármore branco era tão cintilante que batia o sol, parecia que tinha nevado no templo. De longe, brilhava. Considerada por muitos judeus sinceros como uma profanação, essa remodelagem, essa reestruturação de Herodes no templo, com o propósito de agradar a Júlio César. Qual que é a ideia? Agradar a Júlio César. Você vai dizer assim, que nós estamos falando dos gregos, os romanos é amanhã. Tudo relacionado, vê? Essa remodelação, a reestruturação, essa reforma do templo, foi uma reforma com arquitetura greco-romana. A restauração começou no ano de 20 a.C. e o santuário ficou pronto em apenas 18 meses. Mas como revelamos na Bíblia original, o Códex, não sei se vocês lembram, os átrios e o pátio do templo só foram ser concluídos em 66 depois de Cristo, quando começou a grande guerra, a destruição dos zelotes contra os romanos, culminando na destruição completa do templo até hoje. Olha que interessante. Na imagem você vê agora um aviso para que os pagãos não entrem no templo exclusivo deles. Herodes morreu no verdadeiro início do calendário cristão original, 4 a.C. Quem lembra dos meus vídeos sobre calendário errado? Pois é, o calendário errado da Igreja Católica é por causa disso. Herodes morreu em 4 a.C., só para tu ver, né? Se Herodes morreu em 4 a.C. e mandou matar todas as crianças, os meninos, para tentar erradicar Jesus da terra, quando soube que Jesus, o rei dos judeus, estava nascendo em Belém, não faz sentido que Jesus tenha nascido no ano 0, tá entendendo? Por isso que o calendário está errado, nós estamos atrasados de 4 a 6 anos. Então, enfim, nasceu. Sabe quem? O que é que Paulo falou aos gregos lá de Colossos? Uma cidade que sofreu um terremoto na década de 60, depois de Cristo. Nos dias de Paulo. Um pouquinho depois da morte de Paulo, provavelmente, e nunca mais se reergueu. Mas nos dias de Paulo, existia uma escola de Jesus lá. E ele escreveu aos Colossenses: Colossenses, esse Cristo que vos apresento, vocês que tiveram tantos deuses, ele é o próprio Zeus. Jeová é o Poseidon. E sabe quem é Jesus? Jesus é a plenitude de todas as divindades gregas. Ei, que coisa linda! Não é verdade? Vem aí contagem regressiva.